dia, seja bem-vindo ao Bahia no Ar, o jornal que traz a notícia que realmente importa para você. Hoje é terça-feira, 22 de maio. Bom dia para você que está acordando agora, nem levantou da cama ainda, mas já ligou aqui no Bahia no Ar. Bom dia para você que já acordou faz tempo, já está preparado, daqui a pouco saindo para trabalhar. Um bom dia para toda Salvador, bom dia para todo o interior do estado. Fique com a gente ligado aqui no Bahia no Ar, nós vamos juntos até as 7h15 da manhã. E ainda hoje você vai ver alguns casos chocantes que aconteceram no interior do estado. Quem pensa que cidade do interior é tranquilidade, vai se surpreender. A gente vai falar do caso de um homem que decepou as pernas da própria mulher no dia do aniversário dela. E a história de um homem que tirou, fatiou e fritou o coração de um inimigo. Daqui a pouco, aqui no Bahia no Ar, esses dois casos e muitos outros. A gente começa agora falando dos casos registrados pela polícia nas últimas 24 horas. Um estudante foi esfaqueado em uma tentativa de assalto. Diego Barros. Um homem foi atingido no rosto por uma bala perdida no bairro de Santa Mônica, aqui em Salvador. De acordo com a polícia, Anderson Silva Santana, de 33 anos, estava num posto de gasolina com a esposa, aguardando para abastecer o carro quando foi baleado. A vítima foi levada para o hospital do subúrbio. O estado de saúde ainda não foi divulgado. E no Campo Grande, Rafael Cavalcante de Oliveira, de 18 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Rafael teria reagido e a dupla que cometeu o crime esfaqueou o estudante. Ele foi levado para uma unidade hospitalar e não corre risco de morrer. Nas últimas 24 horas, 5 pessoas foram assassinadas em Salvador e região metropolitana. Uma pessoa sofreu tentativa de homicídio. Diego Barros para o Bahia no Ar. Viu aí, o estudante teria reagido, a gente não pode reagir. Aliás, a gente não tem direito a nada. A gente anda pela rua, é assaltado, se reagir é esfaqueado. Por sorte, ele não corre risco de morrer, mas podia ter morrido numa tentativa dessa de assalto. Você veja só, a gente não pode reagir. O bandido, ele não tem nada a perder, a gente tem. E olha só, mais um acidente na BR-101, na altura da cidade de Itabela, ali naquele local conhecido como Curva da Morte, que a gente tantas e tantas vezes já noticiou aqui no Bahia no Ar. Uma carreta saía de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Olha só como é que ficou essa carreta. Transportava mármore e granito. Vê como ficou espalhado pelo chão. Olha só o estado da carreta. Podia ter sido muito pior até, porque uma carreta dessa vem em velocidade. Ele acabou tombando na rodovia. Segundo o motorista, o Mauro Lousada, de 32 anos, ele descia a ladeira quando os freios dessa carreta falharam. Para não capotar na curva, nessa curva da morte, ele desviou para um barranco. Você vai ver daqui a pouco a imagem de como ficou o barranco. Acredite, ele escapou ileso disso aí. Olha o tamanho dessa carreta, minha gente. Toda a carga ficou espalhada no chão, inclusive alguma parte dela foi saqueada, essas pedras ornamentais. O valor do prejuízo não foi informado, mas olha só o tamanho dessa carreta, é o que impressiona. Imagine isso vindo em alta velocidade. Se tem um veículo aí, ela sem freio, uma carreta dessa sem freio, acontecia uma tragédia. Podia ter acontecido algo muito pior. O motorista teve a sensibilidade, a reação rápida de quando viu descendo a ladeira, não tinha freio, jogou o caminhão para um barranco. E aí ele foi arrastando pelo barranco e tombou. Por isso, aí, ó, olha aí, ó como ficou o barranco. Veja aí essa parte, essa manchinha marrom. Essa parte onde o caminhão passou, arrastou, tirou parte do mato e aí ele tombou ali mais para frente. A carga toda se espalhou, parte foi saqueada e, por sorte, o motorista não teve ferimentos, por sorte, não bateu em outro veículo, por sorte, não atropelou uma pessoa. Mas olha só quantos e quantos acidentes a gente tem noticiado nas estradas, envolvendo essas carretas enormes, com muitas cargas, com cargas pesadas. A gente sabe a dificuldade dos motoristas, que às vezes vão cansados, muitas horas de viagem, em estradas terríveis. Até quando a gente vai ter que enfrentar isso aí? Por que a gente não pensa numa ferrovia, por exemplo, para ligar o país inteiro, que é um custo mais barato e menos riscos? Mas a gente transita por essas estradas esburacadas, sem iluminação, sem acostamento, sem condição nenhuma. E aí é o desperdício, né, o prejuízo, não só prejuízo material, como prejuízo de vidas e vidas que a gente muitas vezes noticia aqui. São 6h34. Olha só, ontem o Bahia no Ar mostrou imagens das consequências da chuva que começou no fim de semana aqui em Salvador. Só quem pensa que foi só na periferia da capital que os moradores estão sofrendo com a chuva se engana. O bairro de Piatã, lá nesse bairro, um condomínio de luxo, ficou debaixo d'água. 60 casas do condomínio ficaram assim, olha só, alagados. Olha as imagens feitas pelo nosso helicóptero. Diversos carros atingidos. Os imóveis, olha aí, uma casa, né? Casa bonita, grande, olha aí. Os móveis todos atingidos. As pessoas tiveram que ser retiradas de bote. Olha aí, animais, as pessoas passando por essa água que a gente sabe que é uma água que vem da chuva, mas quando cai aí no chão, passa por esgoto,
xixi de rato, né, que transmite a leptospirose. Olha o risco de dengue também da água se acumulando. Olha como ficaram os móveis. As pessoas, imagine você que mora... A gente sabe que na periferia as pessoas não têm muita condição e muitas vezes tem que morar lá. Mas uma pessoa paga um condomínio de luxo, vai morar, mas a chuva, a natureza, ela atinge todo mundo. Ó. Olha só o alagamento, olha como está a situação. Essas pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, bombeiros disseram que esse alagamento foi causado pelas construções irregulares que ficam próximas a uma nascente de rio que corta o bairro, mas não teve jeito. Olha só, 60 casas completamente alagadas. Uma imagem que até que choca a gente, né? Você vê que não tem ninguém mais protegido hoje pela força da natureza, não tem para onde correr. Pode ser pobre, pode ser rico, a água está chegando, a chuva está chegando, a natureza está se manifestando, olha aí. Olha aí, construções irregulares acabaram causando também esse alagamento, aí as pessoas saindo de bote, resgatadas. Muitos moradores perderam tudo que tinham dentro das casas, os móveis, os eletrodomésticos, né? E ficaram revoltados com a situação. Vamos ouvir o que eles disseram. Chateada? Muito chateada, que já perdi muita coisa, tem lá sofá, geladeira, móvel, está tudo lá estragado para jogar fora. Nós esperamos que a Defesa Civil, as autoridades do Estado, tomem as providências cabíveis para que esse nível da água baixe o mais rápido possível. Temos consciência de que essa obstrução é a responsável por ela. Vamos acionar todas as entidades, né, possíveis para a defesa dos nossos interesses. E no caso, o poder público não pode se omitir. Pois é, não pode se omitir não, mas é nesse momento aí, ó, que a gente se dá conta, né, da situação que vivem tantos e tantos irmãos nossos, que estão acostumados, praticamente qualquer chuva que cai, a casa deles alaga, né? Eu, por sorte, vivo num lugar onde não passo por isso constantemente, mas se moro num condomínio como esse, a minha casa alaga igual. E a gente precisa começar a pensar nos outros, né? Num momento como esse, a gente lamenta, fica triste, porque essas pessoas, você vê aquela senhora, coitada, tomou chuva, estava se tremendo de frio, né? Você tem sua casa, acha que está protegido no conforto do seu lar, mas não está. Então, assim, nesse momento a gente tem que começar a parar para pensar o que a gente está fazendo com a natureza, o que está sendo feito para atenuar esses efeitos. Salvador devia ter passado por chuva desde março, abril não teve chuva. Agora caiu num fim de semana, já ficou a cidade desse jeito. Estamos preparados para uma chuva mais forte, para as ações da natureza? Visivelmente não estamos. E revolta também no bairro de Pirajá, por causa também da chuva, por causa dos alagamentos. Os moradores fecharam a rua em protesto pelo entupimento de um canal. Eles fecharam uma via que faz a ligação entre o bairro de Pirajá e a Avenida Suburbana, depois que o canal transbordou e alagou diversas casas no local. Olha aí, a lama que fica espalhada pela casa das pessoas. Olha só. Né, os restos de construção, ainda a casa mal acabada ainda, mas olha aí, os móveis todos sendo postos para cima, as pessoas aí, ó, fecharam essa ligação, o trânsito ficou bastante complicado, também por causa da chuva, a dificuldade dos motoristas de passarem, você vê essa via aí, ela é paralela à BR-324, ficou alagada, então os motoristas precisam ir com mais cautela, precisaram passar com mais cautela, né, os caminhões passam até com mais facilidade, mas os outros carros pequenos podem correr o risco até de ficar pelo meio do caminho. Teve alagamento na Rua da Glória, no bairro de Águas Claras, perto daí, várias casas foram atingidas, olha aí. Os moradores, essas pessoas, eles estão tentando desentupir o canal por conta própria, para ver se a água escoa e eles conseguem uma situação melhor, olha aí. Muito mato, muitas vezes lixo que as pessoas jogam, né? E os próprios moradores aí, porque se for esperar a ação do poder público, vão sentar, esperar, se afogar e não vão ter uma solução. 6h38. E no bairro de Novo Marotinho, aqui em Salvador, um deslizamento de terra atingiu uma casa e outros imóveis estão ameaçados. Os moradores estão bastante assustados. Nós estávamos dormindo, aí umas 3 e pouco para 4 horas da manhã começou a dar o sinal. O barranco começou a descer um barranco, ela me chamou. No segundo deslizamento, eu já estava cochilando já, isso quase 5 horas da manhã, quando ela sentiu esse tanque dali, ó, ali tá vendo, descer. Quando ele desceu, foi que ela correu e me gritou. Bruna, corre, sai daí. Quando eu levantei assustado, corri aqui lá pro fundo, atrás dela, porque ela tá soterrada ali. O rapaz da Codesal teve aqui, a gente conversou com ele fez o balançamento dele aí que eles têm que fazer. Falei com ele, olha pra lá como está aquilo ali também, ó. Vai desabar também. Eles também não deu nem atenção. Fez o que tinha que fazer aqui e foi embora. E faz o que agora, minha gente?
Mas o que sem casa? Vai para onde? Vai para casa de um parente que vive na mesma condição, que vive no encosta, a casa também é ameaçada de desabar. Aqui do estúdio eu consigo ouvir o barulho da chuva, está caindo a chuva pesada aqui em Salvador. A chuva deve continuar até quinta-feira, pelo menos. E essas pessoas aí, 540 áreas de risco. Essas pessoas aí todas não dormem, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, vão perdendo as poucas coisas que têm. No bairro de Jardim Santo Inácio, parte de uma casa também desabou, feriu 4 pessoas, entre elas 2 crianças e uma idosa. Os moradores contaram para a gente como aconteceu. Vamos ouvir. Um menino de 8 anos, ele saiu lavado de sangue. O vizinho daí ao pé deu socorro. A SAMU veio, mas quando a SAMU veio, ele já tinha ido. Eu vinha sair, fui na padaria comprar um pouco, quando eu cheguei, aí entrei para dar café às crianças, daqui a pouco vi o estalo. Então, buscar alguma coisa, alguma terra, quando foi desabamento. As 2 ficaram presos, eu sei que estão socorro, o menino partiu a cabeça, essa se arranhou, e eu teve um problema aqui na cabeça, não teve nada demais não. Foi susto para mim. Minha filha ficou aqui na rua jogada, com a nenenzinha, viu? Estava lá preocupada com a minha filha, né? Ela está onde, Adriana? Coisa, né? Que coisa triste. São casos e mais casos. Se a chuva continua, a gente vai mostrar vários casos. Infelizmente, essa chuva tem caído, causou vários acidentes aqui na capital. Inclusive, olha só essa imagem impressionante que nós captamos, vamos trazer para você. Um caminhão-baú carregado de farinha, ontem, caiu num buraco na rua Silveira Martins. Olha só, são imagens feitas por um cinegrafista amador. Foi na rua Silveira Martins, ali na entrada do bairro de São Gonçalo do Retiro, próximo ao Cabula. Você vê que não é nem um buraco, é uma cratera. Olha para isso. A gente não sabe se o asfalto cedeu pelo peso da carreta ou se já existia essa cratera aí. Mas o que fica pra gente é que o asfalto, a qualidade do asfalto é péssima, né? Para que uma carreta tombe desse jeito, podia ter acontecido uma outra tragédia maior. Mas o trânsito ficou bastante congestionado. Parte da carga ficou espalhada. E aí, como a gente sabe, o trânsito complicado, ainda mais complicado na região que normalmente já fica engarrafada. Mas olha o tamanho dessa cratera. Pelo visto, cedeu mesmo pelo peso dessa carreta, que eu não consigo imaginar que essa cratera já estivesse aí. Mas é o nosso asfalto Sonrisal. Choveu, derreteu. Asfalto feito de açúcar. Daqui a pouco a gente vai ver os buracos abrindo aí por todas as vias da cidade. Aí vão daqui a pouco uma operação de recapeamento, tapa um pouquinho, cai outra chuva, abre tudo de novo. Eu não consigo entender. Você viaja para um país dito de primeiro mundo, você vê um asfalto, né, as ruas, não fica esses buracos. Por que aqui no Brasil é desse jeito? Que economia é essa? Eu quero pensar que é uma tentativa de economizar, uma economia de palito de fósforo, né? Não adianta de nada. Olha aí. E uma tragédia como essa, você economiza de um jeito e você acaba perdendo, tendo prejuízos, né? Como a gente viu no acidente anterior, prejuízos materiais, ou como a gente está vendo aí, prejuízos humanos, né? Vidas que são ceifadas por conta disso aí. Esses acidentes, as pessoas vão desviar de um buraco, acabam provocando um acidente. Essa carreta aqui tombou, olha que imagem impressionante da carreta aí. Praticamente tombada, né, por conta desse asfalto que cedeu, abriu uma cratera e provavelmente essa cratera ainda está lá hoje de manhã, por conta da chuva não tem como tapar, até passar a chuva vai ficar isso aí. Então você que mora pelo bairro do Cabula, se você transita por essa área, já vá sabendo que pode estar complicado o trânsito nesse local agora pela manhã e pelos próximos dias por conta dessa cratera que foi aberta aí por causa dessa carreta que passou pelo local. São 6h43. Vamos saber como é que fica o tempo hoje na capital e também no interior do estado. Temos imagens ao vivo da Torre da Record Bahia. Olha só o dia em Salvador como está cinzento, nebuloso, chove bastante. Agora, aqui na capital baiana, a previsão é de que a chuva continue caindo durante todo o dia de hoje e vai seguir pelo menos até quinta-feira. Olha que imagem triste, feia da nossa cidade. E mais triste é saber que, por conta dessa chuva, muitas famílias estão preocupadas, estão angustiadas, estão perdendo tudo que tem, estão perdendo suas casas. E faz frio aqui, viu? Na capital, os termômetros marcam entre 21 e 25 graus. 21 pra gente é frio. 21 é bastante frio para a gente que não está acostumado, tem os termômetros na casa dos 30, quase 40 graus. No sul do estado, dia também de muita chuva, já vem algumas semanas chovendo no sul do estado. Em Itacaré, as temperaturas também ficam entre 21 e 25 graus. No extremo oeste da Bahia, é que continua fazendo sol, algumas nuvens, pode começar a chover a qualquer hora. E no interior, sim, que estão esperando, estão querendo, estão desejando essa chuva. Em Correntina, máxima de 32 graus. Vamos à Tábua das Marés aqui em Salvador, por conta da chuva, inclusive os barcos, aqueles barcos que fazem a travessia Salvador-Mar Grande, não estão operando, mas está revolto. Temos maré baixa às 11 horas da manhã, alta por volta das 5h20 da tarde, novamente baixa às 11h25 da noite. A gente vai trazendo a cobertura completa da chuva para você, das consequências desta chuva que tem caído desde o fim de semana aqui em Salvador e causado muitos
prejuízo. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco aí você vai ver que a chuva no interior do estado, mesmo sendo pouquinha ainda, está trazendo esperança para os municípios que sofrem com a seca aqui na Bahia. Daqui a pouco, não sai daí. Aqui a família toda trabalha. Eles estão plantando feijão e se depender dos sorrisos, a colheita será boa. Quando a chuva chegou, todo mundo tem que ficar alegre.